tarde a todas e a todos que estão aqui presentes. Chamo-me Pedro Santos, faço parte do É Apenas Fumaça, que distribui aquilo que faz através de um podcast, mas é mais do que um podcast, é um projeto de média independente. E aquilo que nós queremos fazer é isso, é começar um projeto de média, mas antes disso, o formato e aquilo que eu propunha, nós vamos ter uma conversa, a ideia não é termos uma coisa aqui muito formal e muito séria, e eu ia pedir que cada um das pessoas que estão aqui, dos nossos convidados e da nossa convidada, se apresentassem, começando por ti, Carla, em breves minutos, nos possíveis, e que tu achas que são interessantes, explicar o que é a Rádio Afrolis e que projeto é esse, e se calhar começamos assim. Primeiro, quem são estes projetos, estas pessoas, e depois vamos debater essas questões. Boa tarde a todos. Queria agradecer em primeiro lugar o convite feito aqui pelo É Apenas Fumaça para participar deste debate. O meu nome é Carla Fernandes, como o Pedro já disse. Eu iniciei um audioblog em 2014 que se chama Rádio Afrolis. Eu venho do jornalismo radiofónico, trabalhei durante vários anos em rádio para comunidades africanas dos PALOP, mas a partir da Europa. No meu percurso jornalístico fez-me pensar um pouco mais sobre o que é isso de reportar as pessoas com uma distância tão grande, de não estar perto delas, de não saber exatamente quem são apesar de eu ser africana, ter nascido em África, eu vim para Portugal com 2 anos, então eu não conheço bem os territórios e sou culturalmente mais europeia, nem digo portuguesa, mas culturalmente mais europeia do que africana. E então há aqui uma grande mistura e daí a dúvida qual é a legitimidade que eu tenho para estar a reportar sobre estas pessoas sem ter um conhecimento de causa, como quem diz. Passado algum tempo eu consegui vir para Portugal, porque eu trabalhei na Alemanha essencialmente como jornalista. Vim para Portugal e quis criar um audioblog que retratasse pessoas como eu, pessoas afrodescendentes a viver aqui em Portugal, que se considerassem também, como é que eu posso dizer, uma mistura cultural. Que é mais ou menos isso que eu me considero. Então eu criei o audioblog Rádio Afrolis. Rádio Afrolis pretende ilustrar as experiências do que é ser afrodescendente a viver em Lisboa. Afrodescendente essencialmente negro a viver em Lisboa / Portugal. Temos estado a trabalhar desde 2014, abril de 2014, ontem foi o nosso 3º aniversário. Parabéns, parabéns. Ontem foi o nosso... obrigado. Foi o nosso 3º aniversário, ou seja, desde 2014, todas as quintas-feiras saem entrevistas neste audioblog com pessoas das comunidades afrodescendentes a viver aqui em Lisboa, e também tivemos a oportunidade de entrevistar algumas pessoas do Brasil e algumas pessoas também vindas mesmo do continente africano. O que é que essas histórias nos trazem? Trazem-nos diferentes perspectivas do que é ser negro relativamente ao que é apresentado nos mídias em geral. Quase todas as pessoas entrevistadas, e até agora, desde 2014, nós temos 153 testemunhos, 153 entrevistas, falaram da sua experiência de exclusão no que diz respeito à representação nos mídias. Não se sentem identificadas com o que os mídias passam sobre as suas comunidades. Eu acho que já falei um pouquinho demais. Mas pronto, o audioblog é essencialmente isto, não é? Nós passamos a associação posteriormente, mas acho que a parte da associação já não tem muito a ver com o que nós queremos discutir aqui. Mas o audioblog pretende ser uma alternativa às representações dos negros nos mídias. Sintam-se à vontade para nos irmos interrompendo, porque a ideia é esta. Paulo. Boa tarde. Meu nome é Paulo Querido. Eu fui jornalista durante 30 e qualquer coisa anos. Trabalhei em jornais só, fiz pouca rádio. Trabalhei no Expresso. Antes disso, trabalhei no Diário Popular, que é um jornal que já não existe há alguns anos. Nos últimos 10 anos,
fui fazendo menos jornalismo, fui fazendo mais outras coisas, portanto, estive no início... Eu tenho estado no início de muitas coisas. Sou um experimentalista, isso ainda sou jornalista, já não, mas experimentalista ainda. Mas no início de 2003, 2004, estive na gênese da blogosfera portuguesa, portanto, tive uma plataforma de blogs, ajudei, portanto, a que fossem muitas vozes que hoje já são clássicas até no panorama mediático, foram empurradas nessa altura pela blogosfera, portanto, estive nesse movimento. Enfim, tenho estado em várias coisas. No último ano, fui fazendo cada vez menos jornalismo. O jornalismo não precisa de mim, não sei porquê. Eu também não preciso de jornalismo. Estou a falar em termos profissionais, não é? Eu também não preciso dessa indústria e estou dedicado agora à inteligência artificial e ao machine learning, portanto, estou agora a investigar essas coisas. A última coisa que fiz, e em parte é por isso que estou aqui, no jornalismo, foi uma newsletter chamada Hoje, que se publicou durante ano e meio, e que começou antes da vaga das newsletters, que agora já são mainstream, e começou com um objetivo, porque eu continuo a sentir, que havia um déficit de informação sobre temas relacionados com a tecnologia e com a internet e com a tecnologia de uma forma geral. Que havia um déficit de informação abalizada, não estou a falar das notícias e dos mexericos, e saiu o último telemóvel da Apple, não é disso que estou a falar de uma informação mais política, se quisermos, mais sobre os efeitos da tecnologia na sociedade, e, portanto, eu sentia que havia esse déficit e, portanto, criei essa newsletter em 2013 ou 14, já não me lembro bem. Portanto, o objetivo era um pouco tentar colocar no espaço público, no espaço do debate mediático português, alguns desses assuntos, nomeadamente os efeitos das tecnologias no emprego, por exemplo, que foi uma das primeiras, dos primeiros temas sérios da newsletter, mas também outros, como os automóveis autodirigidos e por aí fora. Portanto, as coisas todas que estavam a surgir e que mais tarde ou mais cedo iam ou vão ou já estão a ter impacto na sociedade e, portanto, a ter um impacto na maneira como nós nos relacionamos e na maneira como fazemos política. Esse foi o objetivo da Hoje. A Hoje, portanto, enquanto newsletter, teve relativo sucesso, e depois eu tive que parar com ela em 2016, portanto, ano passado, porque surgiram, portanto, projetos profissionais que exigiram demasiado tempo do meu e, portanto, eu tive que deixar de dar o tempo à newsletter. Tenho muita pena, mas pronto, eu não podia. E esse é um dos problemas dos média independentes, quando tentamos falar de marcas de média ou de jornalismo independente, temos o drama, que aliás o drama não é só deles, também é dos mainstream media, que é o problema do financiamento. Mas penso que falaremos... Já lá vamos, Paulo. Boa tarde, o meu nome é Diogo Cardoso, agradeço à organização do festival e ao Apenas Fumaça de nos terem convidado para apresentar o projeto Divergente. O projeto Divergente é um projeto de jornalismo independente, não é? O que quer que isso signifique hoje em dia. É um projeto centrado no jornalismo de investigação e no documentário feito através do mix media, reunindo texto escrito, fotografia, vídeo 360, qualquer que seja o formato que nos permita contar a história da melhor maneira. Eu não me considero jornalista, aliás, formalmente não sou jornalista ainda. Estudei jornalismo, tive formação em jornalismo, acabei a licenciatura talvez há 10 anos atrás e trabalhei apenas 6 meses em jornalismo, ou pelo menos no jornalismo diário, ou nos mídias normais, tradicionais, como são chamados. Passado esses 6 meses, percebi logo que não era aquilo que eu queria fazer, que não era aquele sonho
ou aquela ideia utópica que temos quando escolhemos um curso de jornalismo, não é? Que vamos viajar o mundo e conhecer pessoas e fazer com que as coisas mudem através daquilo que escrevemos dentro de uma redação. Rapidamente percebi que isso não ia ser assim. Então, afastei-me do jornalismo, passei muitos anos a fazer outro tipo de produção, sempre mais ou menos dentro da área, mas fora um bocadinho do jornalismo tradicional. E há 3 anos atrás encontrei-me por acaso com o Paulo Nuno Vicente, que foi a pessoa que criou a Divergente, o projeto Divergente, e ele falou-me do conceito novo da Divergente, que seria um espaço onde não haveria limitação de tempo, limitação de forma, onde seria possível experimentar, passar efetivamente tempo com as pessoas, tempo para pensar, para refletir sobre aquilo que seria publicado e de repente fez luz aquilo que procurava desde o início, provavelmente, do curso de jornalismo, encontrei-o neste formato. E atualmente a Divergente é uma plataforma na internet, é um site onde publicamos os trabalhos de investigação que fazemos, digamos, toda a informação é publicada nesta plataforma, o total da informação, e depois, como forma de tentar financiar um bocado este trabalho, que, como diziam na apresentação, que é quase um trabalho voluntário neste tipo de projetos, tentamos diversificar os produtos e acabamos por criar depois formatos para a imprensa escrita, formatos para televisão, que acabamos por vender para tentar rentabilizar o trabalho. E pronto, penso que basicamente é isto. Penso que mais para a frente falaremos mais em detalhe. Acho que sim. Bom, o É Apenas Fumaça, eu não fiz parte da equipa fundadora do É Apenas Fumaça, que começou em junho de 2016. Eles estão a trabalhar aqui, a transmitir isto online, via Facebook, mas começou por ser um podcast porque havia um conjunto de pessoas que se preocupavam com temas como a questão dos direitos humanos, como a questão do ambiente, como a questão dos direitos LGBT, como as questões ligadas ao racismo, ao feminismo. Havia uma série de temas que essas pessoas queriam ver explorados, como pessoas que têm trabalhado ou lutado por eles nos movimentos sociais e que, pelos vistos, consideraram que não estavam a ser tratados de uma forma aprofundada, complexa, nos chamados mídias tradicionais e, portanto, decidiram começar a fazer um podcast. Por um acaso, eu fui uma das pessoas que eles entrevistaram, fruto do meu trabalho. Trabalho numa associação de defesa do ambiente depois disso colei-me e disse-lhes eu quero trabalhar convosco e quero fazer coisas convosco e é por isso que estou aqui. A parte curiosa de estarmos aqui os 4 é que parece-me que temos todos, eu já trabalhei numa grande redação, já tive uma carteira profissional de jornalista, agora não tenho, eu não sei se alguém... Tu tens, Diogo, não é? Em teoria sou estagiário. Paulo, tu ainda tens carteira porque... ou não? Eu já não renovo a carteira desde 2012, salvo eu. E tu, Carla? Também já não renovo a carteira desde 2013. Portanto, ficam a saber que estamos a falar de jornalismo independente com nenhum jornalista. Para todos os efeitos, legalmente, segundo a Comissão da Carteira e tudo aquilo que é suposto formalizar e garantir que há pessoas que são jornalistas, nenhum de nós é jornalista. E todos nos consideramos de alguma forma jornalistas, ou pelo menos achamos que fazemos jornalismo. Porque parece-me, estamos a tentar todos, seja de que forma, independentemente do formato, se é uma newsletter, se é um audioblog, se é um site, se é também um podcast, há quem o faça só apenas através de páginas de Facebook, tentar trazer para a discussão e para a esfera pública, segundo eu vou percebendo, dos vários projetos, coisas e realidades e mostrar a complexidade daquilo que vai acontecendo connosco, com as nossas vidas e à nossa volta e sobretudo também do que se passa lá fora, que é uma coisa que não acontece muito. Para lançar este debate eu queria começar com um exercício que era pedir a cada um de nós que desse um exemplo de uma coisa, seja um artigo, algum exemplo de coisas que acompanharam nos mídias ditos tradicionais e outro exemplo de coisas que viram ou que acham interessantes partilhar nos mídias não tradicionais, até para que se perceba que isto é uma provocação, não é? Quando se diz o que é que os mídias tradicionais não nos contam, é a segunda frase da descrição deste debate. E nenhum de nós aqui acha que há uma grande conspiração dos mídias para não falar determinadas coisas. Há um conjunto de fatores que pode explicar isso. E, portanto, vamos dar um exemplo de uma coisa interessante dos mídias tradicionais e outro dos mídias não tradicionais. Carla, assim,
de repente, uma coisa que sugiras às pessoas que possam ler, ver, acompanhar, que tenhas visto ultimamente? Eu acho que dizer que existe uma coisa assim, no último, de repente não consigo pensar. Mas eu acho que é uma questão de perspectiva. Da abordagem que os mídias tradicionais têm relativamente a alguns temas e os mídias independentes conseguem ter. Quando o Diogo há pouco falava de se sentir livre nesta plataforma na Divergente, para ter formatos mais abrangentes, ter mais tempo para falar com as pessoas. Isso fez muita falta na redação. Nós agora trabalhamos muito com agências. Nós não vamos aos locais muitas vezes, né? Acho que não são todos, mas a maior parte das vezes já é para ontem, as peças são todas para ontem, e então nós não temos aquela preocupação de aprofundar as temáticas. E então, muitas vezes, nós vamos um pouco pela uma perspectiva muito superficial. Há uma outra questão também que me preocupa muito no jornalismo tradicional, que é a questão de nós, também por causa do tempo, não é? Que normalmente urge, nós acabamos por recorrer sempre aos mesmos entrevistados, por exemplo. Nós não nos esforçamos um pouco mais para falar para além do administrador e do representante disto ou daquilo, e não falar com a pessoa que realmente sente o problema que está a ser representado, não é? Ou que nós queremos reportar. Eu acho que agora, assim, em primeira mão, mas é mesmo muito geral, não é? A perspectiva é mais essa, que eu acho que os mídias independentes conseguem cobrir de uma forma mais profunda e mais específica algumas temáticas, o que acaba por ser um meio de também complementar o que são os mídias tradicionais. Não? Eu acho que é mais... Portanto, a ideia é da complementaridade. Não há aqui esta coisa de nós versus ele, se tivéssemos que pôr isto desta forma maniqueísta. Eu não acredito muito nisso, nós versus, porque eu não acredito que os mídias independentes tenham toda a verdade e que os mídias tradicionais não tenham nenhuma verdade. Não? Paulo, alguma coisa que as pessoas devessem ler, ver, ouvir? A capa do Correio da Manhã de hoje tem a manchete: Criança do Milagre vem a Fátima. Disseste uma coisa... Para explicar, é a suposta criança que deu origem à canonização da manchete do Correio da Manhã sucessiva, portanto, a de ontem, a do jornal de ontem, era a dizer, portanto, que havia uma criança brasileira, penso que é brasileira, que, portanto, havia um milagre, não é? Portanto, os pastorinhos fizeram este milagre e, portanto, a criancinha agora... Portanto, o Correio da Manhã fez manchete disto ontem, manchete é a capa, e faz manchete disto hoje. Tu ainda há bocado disseste que, por causa de nenhum de nós ter carteira profissional, não é necessário... Ou por outra, vamos falar de outra maneira. O facto de teres carteira profissional não significa que faças jornalismo. Não é? Pronto, isto não é jornalismo. Era para irmos aí, precisamente. Isto é um jornal, mas isto não é... Quer dizer, a relação desta manchete com o jornalismo é isto estar publicado em papel de jornal. Mas não há... portanto, e isto não é uma coisa específica do Correio da Manhã. Nós temos cada vez... Eu penso que temos cada vez mais nos meios tradicionais um grande desnorte em relação ao que era a profissão antigamente e ao que era a fundamentação da profissão e o objetivo da profissão e o exercício dela, não é? Para que é que servia o jornalismo? É? E penso que hoje isso está muito perdido por uma série de razões que nem sei se vêm ao debate. Não é tudo culpa dos jornalistas. Não, quer dizer, há aqui um conjunto de fatores demasiado grande para se poder... Nem eu ando agora aqui com uma lupa à procura, não quero saber, não ando à procura das culpas, não é? Agora, isto para dizer uma coisa, o jornalismo, ultimamente, tem para aí 10 anos seguramente, tem vindo a afastar-se cada vez mais daquilo que era, tem vindo a afastar-se cada vez mais das pessoas. Parece aquele discurso do antigamente é que era bom. Não, o que é que isso não quer é dizer? Antigamente é que era bom. Não tem nada a ver com isso. Eu não sei se era bom ou não. Estou a dizer
como disse a Carla, quer dizer, há cada vez mais pessoas que não se sentem representadas ou que não acham que os jornais lhes deem aquilo que elas queriam obter dos jornais. Não é? Portanto, agora, esta relação é um bocado até, se quiseres, doentia, porque, quer dizer, as pessoas, por outro lado, também não querem pagar para terem essa informação. Portanto, eu não estou aqui a dizer que os jornalistas são os maus da fita, nada disso, não é? Eu acho que eles são vítimas e também são autores dessa... Acho que eles se desleixaram, não é? Mas também são vítimas deste processo todo, não é? Pronto. Agora, onde eu queria chegar era... O facto de teres uma carteira profissional não significa... Quer dizer, não é isso que te diferencia. Não é por facto de teres uma carteira que fazes ou deixas de fazer jornalismo. Há pessoas que não têm carteira profissional e que fazem bom jornalismo. Não é? Era aí que eu queria chegar. Posso só acrescentar uma coisa para... Vamos, para por favor, interromper uns aos outros, que é para isto não ser uma coisa de... Para a questão do que era o jornalismo, eu vou só citar colegas meus mais velhos que trabalharam na mesma empresa que eu e nós chegámos tarde e eles disseram, antigamente nós tínhamos viagens pagas para saber o que é que se passava do outro lado da Alemanha, por isso nós íamos lá ver as coisas. Hoje em dia nós temos aqui tudo centrado, temos aqui uma série de agências que podemos consultar, vemos um nome ou outro, ligamos a essa pessoa para nos dar o som, o mesmo som que está escrito na Lusa, por exemplo. Já está escrito lá, mas nós precisamos do som porque fazemos rádio, então ligamos, fazemos a pergunta para que a pessoa dê aquela resposta e depois vamos editar a nossa peça. Então, há algumas coisas... Só um exemplo, né, para o que era o jornalismo. Essa ideia do afastamento, que é real. Há um afastamento, sim. É físico. Físico. O que altera completamente a forma de contar a história, porque realmente o jornalismo é contar histórias. O Diogo pode entrar neste debate porque eles tiveram o trabalho que vocês estão a preparar agora. Só completar, porque, por exemplo, a Bárbara estava a dizer aqui à frente por essa questão de contar histórias. Ela também falou dessa perspectiva, né? De que é o jornalismo que é fazer essas histórias inteligíveis para as outras pessoas. Isso perde-se um pouco hoje em dia também. Só isso. Sim, no seguimento do que eles acabaram de dizer, a primeira questão do que é tecnicamente ser jornalista ou não e o que é que isso implica, e voltando à questão da carteira rapidamente, para não nos perdermos nessa questão que dava direito a outro debate à parte, é estranho que hoje em dia tecnicamente seja preciso uma carteira para ser jornalista, mas depois aquilo que se produz nos mídia, essas pessoas todas têm carteira, são limitadas de tal forma, não é? Porque a culpa não é só do jornalista que faz, mas das limitações que tem para fazer o trabalho que tem de fazer. Essas pessoas acabam por produzir alguma coisa que é muito mais uma forma do que um conteúdo e acaba-se por ser muito mais alguma coisa que não se assemelha de nada com jornalismo ou daquilo que supostamente o jornalismo devia ser e acaba por ser muito mais uma caixa com jornalismo escrito em cima. Mas isso lá está, é outra questão. Para falar da tal vertente do jornalismo ou do jornalista enquanto pessoa que vai à recolha de histórias, não é? Eu quando olho para trás e lembro-me quando era pequeno, e não sei se é daí ou não que vem esse meu gosto por ouvir pessoas a contar histórias. Eu lembro-me que era pequena, a minha mãe ia trabalhar, deixava-me em casa da minha avó, e a minha avó todos os dias ao acordar contava-me lendas ou histórias. A minha avó é uma pessoa iletrada, nunca estudou, não é? Sempre foi uma pessoa que trabalhou. Mas sabia todas as histórias das lendas de Portugal e do rei, da rainha, das princesas, e eu acordava sempre com aquelas histórias e penso que se calhar foi daí que me veio o gosto por ouvir pessoas a falar e pessoas com vontade de contar histórias. Então, quando nos vemos fechados entre quatro paredes a resumir telexes em que nem sequer podes sair para a rua para ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas já ligas para ela à espera que ela te dê uma declaração de 30 segundos para encaixar no pedaço que te falta para fechar o press release que entretanto já recebeste, aí o jornalismo deixa de fazer qualquer sentido para mim, enquanto pessoa que gosta de me sentar em frente a alguém, de ouvir falar e de me contar a história que está por trás daquilo que estamos a relatar.
E vocês, na Divergente, posso falar disso ou não? Claro. Vocês fizeram isso, não é? Vocês estão agora a preparar um grande trabalho, que é um de lançar daqui a uns tempos, sobre Moçambique. Queres falar um bocadinho disso e do quanto tempo vocês estiveram lá para fazer aquilo que as pessoas vão de ver no vosso site daqui a uns tempos? Sim, de Moçambique, ou do trabalho que já publicámos anteriormente sobre o futebol, que foi um trabalho que demorou, se calhar falo desse porque é visível se as pessoas quiserem ver agora para comparar. Foi um trabalho que fizemos sobre menores que vêm da América do Sul e de África para a Europa com o sonho de ser jogadores de futebol, e basicamente foi um trabalho que foi publicado na nossa plataforma Divergente e demorou 1 ano e meio a ser feito. 1 ano e meio para uma história. Quantas pessoas trabalharam? A tempo inteiro, cerca de 3 pessoas, e depois na fase final cerca de 8 pessoas, durante 2 semanas de trabalho intensivo, que era de computador, cama, trabalho, para construirmos a plataforma. Dentro deste trabalho temos uma parte de dados, que é a parte se calhar mais inovadora do trabalho, e depois temos as histórias, que é o que interessa, não é? Quem são estes miúdos? Como é que chegam cá? O que é que deixaram para trás? Porquê é que vieram? E temos apenas 3 histórias neste trabalho. Mas em cada uma das histórias passámos pelo menos, no mínimo, 1 semana com a pessoa. Uma das histórias passámos 1 semana no apartamento da pessoa, que ela convidou-nos logo, disponibilizou-se, acolheu-nos a 2 pessoas durante 1 semana, convivemos com ela diariamente. Outro dos casos foi no Brasil. A Sofia, que é a colega que fez o trabalho comigo, fez viagens regulares dentro do Brasil, passou cerca de 2 meses a conviver com esta pessoa, e a última história foi aquela que, por limitação do próprio clube, tivemos menos tempo, mas passámos 4 dias com a pessoa, a viver diariamente com eles, a ter tempo para ouvir, a ter tempo sobretudo para quebrar a barreira psicológica, que é teres alguém à tua frente a fazer perguntas e a tentar saber sobre a tua vida, que é o mais importante, não é? Porque eu nunca percebi, sobretudo em histórias que querem apresentar o lado humano das coisas, como é que tu consegues descobrir o que é que está dentro de uma pessoa quando tens meia hora para chegar e agora diz-me em 15 minutos aquilo que está dentro do teu coração. Nunca consegui perceber isso. Sim, basicamente no total foi 1 ano e meio para publicar esta reportagem, que depois de publicada obviamente deu os seus frutos, não é? Porque é uma reportagem consistente. Como é que foi possível ter estas pessoas todas pagar? Como é que se pagou isto? Como é que se financiou um projeto destes? Porque, em última instância, as pessoas precisam de comer, até os jornalistas. Até os jornalistas têm carteira. Até os jornalistas, exatamente, era o que ia dizer. Como é que vocês conseguiram fazer isto? E depois, se calhar, abrimos um bocadinho esta ideia de porque é que é independente ou não, e quando falamos de jornalismo independente, se calhar a única bitola que temos aqui para usar é esta ideia de não fazer parte de nenhum grande grupo de comunicação e das pessoas conseguirem de alguma forma assegurar essa sua independência através de não dependerem de nenhum meio ou de ninguém que os financia. Como é que vocês fizeram? Basicamente trabalhámos de graça. Não, isto é a resposta curta, não foi só assim. Não. O trabalho começou com uma ideia. Com essa ideia tentámos arranjar financiamento junto do Journalism Fund e de outra bolsa europeia. Isto uma à parte também para dizer que as bolsas europeias, não percebo qual é a bitola pela qual se regem para dar financiamentos, porque dão financiamentos sobretudo a países que já estão economicamente, dentro da Europa, economicamente mais estáveis, mais desenvolvidos, e aos países com menos financiamento, Portugal, Grécia, é impossível arranjar bolsas. Por isso tens de sempre de agregar a algum destes países para conseguires receber financiamento. Mas fechando o parênteses, recebemos uma bolsa de 10.000 euros do Journalism Fund e basicamente foi o que tivemos para todas estas pessoas durante 1 ano e meio. Por isso, todos nós somos freelancers, fazemos além do jornalismo outra coisa que nos permite pagar contas ao fim do mês. E é um bocado, como diziam também eles, é um bocado pelo amor à camisola, não é? Tens uma história tão boa que, tendo a liberdade e não tendo a restrição que tens dentro de uma redação, só a podes fazer porque sentes que é teu dever de contar esta história. Para fazer a hoje, a newsletter, Paulo, e tu trabalhaste em grandes grupos de comunicação, não é? Como é que era? Qual era o plano? Também lançaste um jornal, que era o Diário 2, e que também era da tua iniciativa, não dependia desses grandes grupos.
Havia um plano para financiamento? Não havia? Como é que aconteceu essa parte? Ou como é que tu conseguiste fazer isso? Ok. O Diário 2, portanto, resulta daquele movimento todo da blogosfera naquela altura, e eu tentei aproveitar alguma boa vontade e alguma energia que existia em algumas pessoas para tentar fazer um projeto de jornalismo colaborativo. Portanto, as pessoas colaboravam e tinham, não é bem um blog coletivo, porque havia um foco, e o foco era dar notícias, portanto, era tratar informação, mas foi uma experiência, portanto, eu não tinha um plano, portanto, de médio prazo ou de longo prazo em relação àquilo. Queria ver... Não querias viver daquilo? Ou se resultasse, viverias bem? Queria ver no que é que aquilo dava. E depois é que faria um plano ou não, mas primeiro tinha que ter uma ideia clara sobre se aquilo resultava ou não, porque, aliás, tenho imensas dúvidas sobre, não resultou, e eu tenho imensas dúvidas sobre como é que se põe uma coisa dessas já a andar, se é que se consegue. Há alguns casos, em França e assim, mas partem de outro conjunto de vontades que não aquele. Aquilo portanto, eu era basicamente a única pessoa, jornalista, enfim, profissional, com competências específicas de jornalismo e, portanto, tentei agregar cidadãos, pronto, bloggers, etc. Aí, por exemplo, o Mediapart, que é uma coisa em França que funcionou, não tem nada a ver com isso. Portanto, é um grupo de dissidentes de um jornal que funda aquilo. Portanto, há uma compenetração daquilo que vais fazer que é muito maior e que pode fazer um projeto resultar ou não. Portanto, o Diário 2 era uma experiência, digamos, inconsequente, e foi inconsequente. A hoje tinha um plano. E o plano da hoje era vir a obter patrocínio, sponsor. Portanto, não tinha a ver com ser pago pelas pessoas, tinha a ver com obter um sponsor. Esse era... Nem sequer era publicidade, era alguém... Não era publicidade. Era um sponsor. Alguém, portanto, uma empresa ou uma instituição que se interessasse por aquele tipo, por aquela audiência, porque a ideia era construir uma audiência específica, que era a audiência que se interessava sobre os temas, portanto, no cruzamento da tecnologia com a política, portanto, que é um tema, digamos, um assunto um pouco específico, e onde poderia haver, enfim, empresas ou instituições que pudessem interessar-se por uma audiência destas ali e financiar esse projeto. Portanto, esse era o plano A. Uma espécie de um senato, não é? Porque partiu do pressuposto que vocês garantiam a independência daquilo. Um sponsor, se quiseres, enfim, depois irmos CBC sponsor, SEM senato. Não, mas no sentido em que tinha um cunho que era vocês assegurarem a independência editorial do que saía. A independência editorial era o ponto de partida. Que há agora da publi-reportagem e conteúdos patrocinados e coisa desse género. Não passava nada por aí. Portanto, o corpo editorial estava definido, a matéria editorial estava definida. Portanto, teria que ser um sponsor que quisesse interessar-se por aquilo. Dizer, ok, vamos-te ajudar a continuares a manter esse projeto, porque nos interessa que mantenhas o projeto ou porque a tua audiência nos interessa enquanto sponsor, não é? O plano A era esse. O plano B, enfim, também estava no plano vir a experimentar, mas já era experimental, portanto o plano A é que era a sério, não é? Para ter um sponsor. O plano B era tentar experimentar uma coisa que na altura começava a falar-se, agora já está mais falada, que é de facto as pessoas, portanto, pagarem, portanto, através daquelas plataformas, o Patreon. Não tem a ver com o Kickstarter ou com o PPL, porque aí é para financiares o arranque de um projeto, tem mais a ver com manteres um projeto. E, portanto, era o Patreon, na altura, que estava no meu radar. Não é? Pronto, como disse, depois o projeto teve que ser interrompido. Mas foi uma questão pessoal, não é? Diz? O hoje não continuou por uma decisão, por circunstâncias pessoais, não porque não tivesse tido sucesso. Sim, o hoje não continuou por uma circunstância pessoal. Ele teve sucesso do ponto de vista, portanto, da audiência, não é? Portanto, eu cheguei a um patamar de leitores e, sobretudo, de uma coisa... A newsletter era, não é bem interativa, mas havia uma grande participação das pessoas. Portanto, as pessoas podiam discutir um tema comigo e, portanto, isso refletia-se numa newsletter do dia seguinte ou daí por 2 ou 3 dias. Aceitava alguns inputs portanto, enfim, de leitores, filtrava-os. Não é? Portanto, havia ali também a construção de uma relação com as pessoas. Mas quantas pessoas?
E isto para dizer que, enquanto uma newsletter tipicamente, uma newsletter editorial, tipicamente tu consegues 20% dos assinantes é que efetivamente leem, portanto é que a abrem numa base regular, a hoje tinha índice de leitura de 45% e chegava a ter dias de 60%. Portanto, 60% das pessoas... Mas de quantas pessoas? Quantos subscritores? A newsletter chegou a ter 3.000 assinantes. Portanto, quando eu a acabei, ela tinha à volta de 3.000 assinantes. O que era interessante. Ao fim do ano e meio, não era o ideal. Né? O meu objetivo era... O sponsor só poderia ser interessante, pensava eu, a partir aí dos 10.000, e, portanto, ainda tinha um longo caminho até lá chegar, mas portanto, o balanço que eu faço é positivo. Aquele ano e meio deu-me, de facto, o sentido de que aquilo era possível e os índices que eu estava a ter de resposta e que eu estava a ter... Quando eu tinha apoio das pessoas, apoio declarado, não é? Se eu depois lhes fosse pedir para financiarem, não seria. Seguinte, mas o apoio declarado das pessoas, a dedicação, as pessoas queriam efetivamente que eu continuasse aquilo. Ainda hoje há gente que, ainda esta semana no Facebook, um fulano dizia, pá, isto é que era um assunto para hoje, uma coisa qualquer que eu pus. Ele está convencido que hoje ainda existe. É uma coisa um bocado bizarra, não é? Não recebe, mas, portanto, a marca criou, de facto, alguma empatia com as pessoas, que eu acho que é uma coisa fundamental. Carla, essa empatia de que fala o Paulo, como é que se mede ou como é que vocês a percepcionam? E vocês já levam 153 programas, é muito trabalho. E como é que se financia isto? Com muito amor e carinho também, mas dinheiro zero. Não temos financiamento. Trabalhamos, mas só que é assim, isto a Afrolis tem um tema muito específico. As entrevistas são feitas por mim só, estes 3 anos têm sido feitas por mim. Por um lado é muito positivo porque a motivação para começar este audioblog foi uma motivação muito pessoal. Interessava-me realmente ter que fosse mais diverso ou que fossem mais diversas as representações dos negros nos mídia, mas por outro lado eu estou a conhecer mais das comunidades negras a viver em Portugal e isso também para mim é uma descoberta, então acho que é um bocado o combustível para eu continuar. Por outro lado, não é nada positivo um projeto depender de uma única pessoa. O Paulo há pouco falava de plataformas assim colaborativas e eu pensei no Global Voices, por exemplo, né? Que é uma plataforma fantástica de jornalismo de cidadão e eu contribuí para eles mais com traduções de algumas peças que eu fazia ou entrevistas que eram muito longas e não podia pôr na rádio e então transcrevia o resto da entrevista e aproveitava e mandava para eles e eles traduziam em diferentes línguas. Falei da Global Voices porque a Global Voices, por exemplo, já pegou em algumas entrevistas da Rádio Afrolis e transcreveu as entrevistas e traduziu em várias línguas. A primeira, por exemplo, o primeiro programa foi traduzido em 6 línguas para a Global Voices, né? E é mais ou menos assim que eu vou medindo a aceitação dos programas da Afrolis e foi interessante também porque muitos brasileiros estão super interessados no que se passa aqui com as comunidades negras em Portugal porque não têm tantas fontes para saber principalmente do que é que os próprios negros falam sobre eles próprios, não? E é muito essa perspectiva do audioblog, é a primeira pessoa. As pessoas vão contar as suas histórias sempre uma perspectiva muito autobiográfica, mas depois, quando tu falas sobre a tua experiência, tu acabas por te inserir numa determinada sociedade e falar dessa sociedade como um todo, mas em relação, não? Em relação ao grupo que é o teu, que é neste caso que somos nós, os negros afrodescendentes a viver aqui. E então, normalmente, o nosso feedback é muito por interesse pessoal, ou interesse de alguma instituição. Agora, muitas instituições, não sei o que é que se passa. É a década do afrodescendente, faz com que muitas instituições se sintam interessadas em temáticas que têm a ver com a afrodescendência, então escrevem muito para a Afrolis, porque nós temos ali um acervo enorme de testemunhos
e contactos com pessoas das comunidades que interessam a essas instituições também. Não é uma crítica, é uma crítica, mas, mas eu acho que por um lado é positivo também. É positivo as pessoas terem recursos, porque nós também acabámos, não era esse o intuito, ser um recurso para depois as pessoas virem a perguntar, tenho contacto deste ou daquele, não era bem isso, era mais para que as comunidades negras se sentissem representadas e sentissem que tinham um espaço onde também poderiam partilhar as suas histórias. Uma voz, no fundo, não é? Sim, era isso, era mais esse o intuito, mas não sabia que poderia haver uma outra, ter uma outra serventia, por exemplo, que é muito positiva. Vocês criaram uma associação. Criámos uma associação também e através à volta do audioblog, não é? À volta do audioblog, mas depois tivemos um outro projeto que ganhou a sua vida e também foi mais representativo da associação do que o audioblog. Muitas pessoas não sabem que agora o Rádio Afrolis é um projeto da associação, acham que são duas coisas diferentes. Okay. Então a associação não foi uma forma de ir buscar financiamento a entidades é uma públicas? Forma não, de também foi. É uma forma de sim, claro. Mas ainda não deu esses frutos fantásticos. Deixe-me dizer uma coisa sobre a história do financiamento e do jornalismo. Isso há de facto uma grande questão, não é? Sobre o jornalismo e como é que se financia, e anda toda a gente, quer dizer, tão focada nisso, não é? Se esquecem-se de uma coisa ou não querem ver uma coisa, quer dizer, para se fazer, é evidente que, em alguns casos, o jornalismo tem que ser feito de um ponto de vista profissional. Portanto, o jornalista precisa de se alimentar, portanto, e dar o leitinho às criancinhas. Mas há muito trabalho, portanto, feito noutras áreas, tanto fora do jornalismo, que é feito de uma maneira desinteressada, portanto, sem um interesse económico. Pronto, as pessoas participam, por exemplo, as associações, há imenso trabalho feito por pessoas, desde os bombeiros, às associações de animais, às associações ecológicas, a toda a casta, a toda a gama de atividades sociais e políticas que são feitas sem retorno económico, não é? sem um retorno financeiro. Pronto. E, estamos a esquecer que, se calhar, o jornalismo, no futuro, daqui para a frente, pode vir a ter esse cunho. Portanto, eu sou daquela... A história... Achas que é possível fazer jornalismo só por boa vontade? É isso? Sim, acho. Ou pelo menos uma parte do jornalismo, não todo. Por exemplo, não é possível eu fazer uma reportagem complicada, daquelas que mexe com, por exemplo, ir para fazer uma coisa à África ou fazer uma coisa a um sítio qualquer. É evidente que aí eu preciso eu quero ir fazer que tenho uma ideia e vou fazer uma reportagem que é ir daqui até à outra ponta da Europa e ver as pessoas e dormir um dia, pronto, fazer trabalhos deste género. É evidente que aí precisas de financiamento, não é? Aí precisas de dinheiro. Mas há uma série Mas de onde é que ele vem? Porque essa é que é a grande questão. As pessoas aqui na sala, por exemplo, alguém aqui subscreve jornais online, paga por informação? Vamos só pôr assim, alguém paga por informação. Na última semana alguém na sala pagou por informação. Bastantes pessoas. Não estamos mal aqui. Mas já vieram motivados por causa do tema. Já vieram motivados por causa do... Não, porque esta é uma questão que, quer dizer, não se pode ir por boa vontade fazer o trabalho que vocês fizeram, Diogo, não é? Para complementar a informação agora aqui dada, eu acho que é preciso haver essa disponibilidade para, sobretudo no caso específico da Divergente, não é? Para fazer estas histórias longas que demoram um ano e meio a ser feitas. Ninguém, atualmente, nos mídias tradicionais, te vai pagar para fazer isso, obviamente. Mas quando chega a conta da EDP ao fim do mês, tu não podes pagar a EDP com boa vontade. Claro. Tens de lhe pagar com dinheiro. Sim. Por isso, embora haja essa disponibilidade, é preciso haver alguma maneira da pessoa se manter. Sim, e ter uma estrutura, pelo menos atrás, que se consiga manter para continuar a fazer esse trabalho, essa corrida de fundo. Concordo com o Diogo. Por exemplo, trabalhar... Eu já tive alguns colaboradores nestes 3 anos na Rádio Afrolis, mas ninguém fica lá assim por amor.
Por isso é que eu enfatizei o facto de ser uma motivação muito própria, por um lado é ok, mas por outro lado precisas de outras pessoas para trabalhar e realmente quando chegam as continhas para pagar tu não podes dar 2 beijinhos à pessoa e dizer obrigada, não é? Mas acho que é essencial haver essa disponibilidade também, porque senão estes projetos deixam de existir, não é? É isso, eu acho que podia ser é tal questão da complementariedade. O Fumaça, só para falar da maneira como nós nos financiamos, temos grandes doações de boa vontade das pessoas que fazem o Fumaça, basicamente é isso. Felizmente todos temos trabalho, e se não tivéssemos, provavelmente, se estivéssemos preocupados, todos dizem, sobreviver, era impossível. Não? Mas isso é válido para fazer o Fumaça, para participar num partido político, numa associação, do que quer que seja. Portanto, quando os mínimos são a sobrevivência, ninguém se preocupa com outra coisa a não ser isso. Mas no Fumaça nós estamos a ter, posso partilhar convosco, este debate interno que é, todos fazemos isto de forma gratuita, distribuímos numa série de plataformas, também de forma gratuita, e há algumas plataformas que têm publicidade sobre os nossos conteúdos. E, portanto, começa-se a pôr aqui uma questão que é, não estamos a trabalhar para aquecer, mas estamos a trabalhar para aquecer outros. E, portanto, se calhar gostávamos de algum de nós, ou alguns de nós, nos dedicarmos durante meio dia, algum tempo, um tempo inteiro, a fazer disto um trabalho. E ele tem que ser pago e remunerado. Sim. Como é que resolvemos esta quadratura? Eu queria dizer 2 coisas. É assim, isso não impede que o trabalho que vocês fazem seja excelente. O primeiro podcast que eu vi, já não me lembro qual foi, mas disse, caramba, quem são estes? Quer dizer, quem é esta rapaziada que está a fazer um trabalho tão bom? E depois havia mais... Só por isso te convidámos, Paulo, porque tinhas uma boa opinião de nós e então... Não tinha, e portanto, formei e vi logo, portanto, ou seja, vamos dissociar a qualidade jornalística do facto das pessoas receberem ou não receberem para fazer aquilo. Ponto número 1. Ponto número 2, onde eu queria chegar é, nós já temos muito jornalismo que é pago, muito não, mas algum jornalismo que é pago tanto que é financiado por mecenato, seja ele, portanto, da empresa, seja de instituições, o Guardian, seja público, não é? O financiamento público, a RTP, por exemplo. E os jornais locais? A imprensa local e regional tem uma grande dinheiro parte público financiado pelo Estado. O debate é quando é que isso chega aos outros. Tem algum financiamento de Estado e há muitos jornais de província regionais que são da Igreja, portanto, ou que são financiados pelas igrejas. E alguns estão encostados completamente às câmaras, se calhar ainda não podemos falar de independência, mas isso é outro assunto, não é? Agora, onde eu queria chegar era, quando nós dizemos que o jornalismo é essencial para a democracia, por exemplo, que é uma coisa sobre a qual eu não tenho certezas, mas isso é outra discussão ainda. Por acaso isso é o tema deste debate, é essencial? É esse o tema deste debate? O papel do jornalismo independente na democracia. Estamos aqui um bocado preocupados com o financiamento, não é? Com o dinheiro, pronto. E onde eu quero chegar é o jornalismo enquanto atividade profissional remunerada não é, quer dizer, não é a única maneira de fazer jornalismo. Há mais maneiras de fazer jornalismo. Da mesma maneira que há pessoas que fazem trabalho cívico nas associações e nos partidos políticos, eu não descarto completamente. Agora há uma espécie de onda contra os miúdos que estão nos partidos e tal. Eu não descarto nada disso. Eles estão lá, enfim, estão a trabalhar, ou estão a trabalhar para aquilo, para a política, não é? Portanto, todas essas horas somadas, são horas que aquelas pessoas... Fazer trabalho competente e profissional não implica pagamento, é o que tu estás a dizer. Exatamente, E, portanto... Mas as pessoas, se trabalhas 8 horas por dia num jornal... Não trabalhas 8 horas por dia. Trabalhas... Ponto número 1, tu podes fazer jornalismo. Portanto, vamos lá ver aqui. Estava a falar dentro dos mídias tradicionais. Trabalhas 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia. Pessoas que eu conheço que trabalham em redações e recebem 500 ou 600 euros... Isso, em que ponto é que deixamos os mídias ou não? Em que ponto é que deixamos o trabalho? Porque isso que tu estás a dizer, também concordo que é preciso essa disponibilidade para trabalhar, mas é preciso ter estrutura para poder ter essa disponibilidade. Alguém que precisa de pagar contas ao fim do mês, que não tem mais nada para fazer, que trabalha as tais 8, 12 horas por dia, recebe ao fim do mês, leva 550 euros por casa e não tem tempo, porque trabalha a tempo inteiro dentro dos mídias tradicionais, para fazer mais nada. Em que ponto é que deixamos o trabalho jornalístico assim?
esteve aqui, eu não fixei o nome, mas no painel antes deste estava o da associação... O João Paulo Batalha. O João Batalha. Sim, e é assim, ele não trabalha remuneradamente naquela associação. Aquela associação tem um papel, enfim, não direi fundamental para a democracia, mas tem um papel importante para o coletivo, portanto, para aquilo que é o interesse público. E ele não recebe um tostão. E está muitas horas da vida dele àquilo. É disso que eu estou a falar. Portanto, há uma parte... Portanto, quando nós dizemos que o jornalismo é essencial para a democracia, quer dizer, há uma série de trabalhos... Vamos lá ver. Antigamente, para investigar, por exemplo, fazer um trabalho de investigação em jornalismo, um jornalista tinha que ter uma série de meios à disposição. Telefone, poder deslocar-se, poder chatear a pessoa e a pessoa reconhecer que ele tinha o papel, portanto, o direito de a chatear e por aí fora. Hoje em dia, a esmagadora maioria de meios que uma pessoa necessita para fazer investigação estão à mão e estão à disposição e não custam onde estão ou custam muito pouco. Okay? Portanto, para que é preciso um jornalismo remunerado? Para que é preciso uma construção, portanto, uma empresa, não é? Para tu fazer jornalismo. Não é? Portanto, vamos separar as coisas. Eu não estou a dizer que não é. Eu não estou a dizer que isso não é bom. Eu não estou a dizer que esse não é o melhor modelo. Eu não sei se é o melhor modelo ou não, mas eu não estou a recusá-lo como modelo. O que eu estou a dizer é, se a sociedade acha que o jornalismo é essencial para a democracia, há maneiras do jornalismo ser feito que não implicam necessariamente uma estrutura empresarial ou outro tipo de estrutura financiada. É aí que estaremos a substituir estes projetos independentes pelo papel que deveriam ter os mídia, digamos, tradicionais como garante da democracia? Em teoria, não é? O facto de haver empresas que têm todas as estruturas planeadas para fazer um bom trabalho jornalístico, ou o ideal, devia permitir que ele fosse feito. Mas a crítica que fazem muitas cidadãs e cidadãos, e que de alguma forma nós também fazemos implicitamente porque estamos a fazer outros projetos, é que há coisas, nem isso garante que se faça aquilo que nós sentimos que é feito. Pronto, há uma palavra que tu disseste na tua primeira intervenção que é a palavra que mais na cabeça me está, agora e não só, é a palavra complexidade. É assim, quando eu entrei para os jornais, em 80, o jornalismo era uma coisa simples. Havia 3 maneiras de fazer jornalismo. Fazias jornal, fazias uma rádio e trabalhavas para a RTP. Portanto, havia 3 coisas. Texto, voz texto, voz e vídeo. Pronto. Hoje há muito mais. Portanto, a complexidade dos mecanismos, quer de fabrico de jornalismo, quer de difusão do teu produto, é infinitamente maior. Portanto, tornou-se muito mais complexo. Não é? Portanto, hoje em dia, a definição de jornalista é muito mais abrangente do que era quando eu entrei para a profissão, e que uma pessoa ou escrevia, ou batia chapas, como eles diziam, não é? Ou segurava no microfone e depois já era uma coisa recente, não é? Que era o vídeo, filmar a pessoa e tal. Hoje, portanto, é muito mais complexo, mas não é só aqui que é a complexidade. A sociedade em 1980, a sociedade portuguesa em 1980, ou europeia ou mundial, era muito menos complexa em termos de temáticas, em termos portanto, da rede de poderes, da rede de instituições e organizações que fazem mexer o poder, era muito menos complexa do que é hoje. Hoje tu tens muito mais interesses em jogo, tu tens muito mais... interesses não apenas dos interesses dos grupos, mas as coisas... Mas porquê que o jornalismo dito tradicional não foi acompanhando essa complexidade? Exatamente, e portanto tu tens aqui, ao mesmo tempo que isso se foi tornando cada vez mais complexo... que não foi. Ao mesmo tempo que se foi tornando cada vez mais complexo, os jornais, por uma série de razões, e esta também, porque nós, quando vimos falar dos jornais, e os jornais estarem em crise, os estarem em crise, é sempre porque só falam de 2 coisas, que é a internet, esse malefício, que veio destruir isto tudo, e o dinheiro. Portanto, já não há dinheiro, a publicidade desapareceu, porque foi toda para o Facebook e para a Google. E, portanto, Mas nunca vejo serem referidos
como causas, enfim, da crise do jornalismo, as questões do jornalismo não ser capaz de dar respostas eficazes a este aumento da complexidade das temáticas e se calhar é por isso que tu tens hoje tantas pessoas que não se sentem reconhecidas, que acham que não têm voz, que acham que aquilo que elas fazem, que aquilo que elas veem não está plasmado, não está identificado na televisão e por aí fora. Mas... Desculpa, ia mandar para ti, Carla, portanto eu não queria monopolizar, mas é que depois... Quando eu falo da complexidade, quero chegar aqui, é mesmo aqui que quero chegar. Está bem, nós temos a televisão, por exemplo, que é dominante, portanto, que é o mass media, é a coisa dominante, é a coisa que chega a milhões. Pronto. Mas o chegar a milhões significa apenas que há temas que são os maiores denominadores comuns. Não é? Pronto, agora, há uma série de outros temas que são essenciais para o debate político, são essenciais para o debate cívico e, portanto, são essenciais para a democracia. Não é? Porque a democracia não é feita em termos de massas, não é? As massas votam, mas votam em função de estímulos de malha muito mais fina. Pronto, e essa malha muito mais fina que tem a ver com as temáticas do dia-a-dia, tem a ver com... Hoje era sobre tecnologia, daqui é sobre a história dos africanos. Portanto, as várias temáticas que já não estão representadas nos mass media têm a ver com esta complexidade. Portanto, onde eu quero chegar é os mass media não foram capazes de dar uma resposta, de acompanhar a complexidade. Eu nem sei se eles tinham que o fazer. Entendes? Eu não sei se eles tinham que o fazer. Por acaso acho que tinham. Por isso é que há mecanismos novos para fazer jornalismo que vão preencher estas lacunas. Claro. Carla, parece que temos 5 minutos. Portanto, falando de representatividade, tu achas que o público e as pessoas a quem tu foste dando voz, as comunidades, as diferentes, se sentem mais representadas hoje por causa do teu trabalho, do trabalho que vocês fazem na Afrolis? Ajuda, sim, ajuda muito a representatividade dos afrodescendentes, muito porque eu vejo isso, consigo medir isso mais por causa da questão dos mídias tradicionais recorrerem à Afrolis para saberem quem é que podem entrevistar, quem é que devem entrevistar para um determinado programa. Já fomos contactados por canais de televisão, jornais, para saber, queriam fazer um programa sobre racismo, por exemplo, olha, pode-nos dizer quem é que nós devemos ouvir, em vez de ouvir as pessoas que sempre ouviram, e nós ouvimos desde, sei lá, uma pintora de rua, uma pessoa que pinta e expõe na rua, até a uma Sara Tavares ou um Calaf, não? Nós ouvimos várias pessoas de diferentes áreas, ouvimos também académicos negros que trabalham sobre temáticas negras, que muito raramente nós depois ouvimos quando se fala sobre essas temáticas, não temos a perspectiva do próprio académico negro a falar, não? E isso aí muda, altera completamente a forma como uma pessoa negra ouve o discurso que está a ser passado. E nesse sentido eu acho que sim, que a Afrolis tem e teve e tem um grande papel no que é a representatividade dos afrodescendentes. E mesmo se tu fores a ver, agora quando o Paulo estava a falar, eu queria bater, queria interromper, mas ele estava a falar das novas tecnologias e do facto dos mídias tradicionais não conseguirem acompanhar, não é, toda a confusão que aparece com Facebook e não sei o quê. Mas, por exemplo, para as minorias, as novas tecnologias foram o máximo, porque criaram este espaço onde uma Afrolis pode assumir um papel positivo em termos de representatividade e também abrir o olho dos mídias tradicionais, porque muitas vezes nós podemos pensar que não querem saber de nós. Não, eu no início falei que às vezes há uma certa preguiça, porque nós temos uma agenda e nós temos ali os nossos entrevistados de sempre. E nós vamos recorrer à nossa agência e vamos à agenda e telefonar a essas pessoas. E muitas vezes é porque não conheces. Mas não há o risco de, nos meios mais pequenos, independentes, acontecer o mesmo, que é, se não há o risco dos meios mais pequenos fazerem o mesmo, que é, ok, tenho aqui o contacto de alguém da Solim, por exemplo, sim, da Solidariedade Imigrante, e portanto vou sempre ligar a alguém da Solidariedade Imigrante. Repetir os mesmos erros, até por limitação de meios, que é ainda maior. Perfeitamente, mas a Afrolis não pretende fazer isso, não?
Agora, ainda estamos a começar, ainda temos... Eu acho que os mídias tradicionais também no início não pretendiam fazer isso, telefonar sempre às mesmas pessoas. Tinham ainda aquela coisa do antigamente, não sei, mas de procurar novos interlocutores, não é? E nós, como somos uma coisa nova, temos uma perspectiva, uma abordagem nova, um público novo, também estamos a trabalhar na formação de públicos. E então acaba por ser quase orgânico tu teres essa coisa de procurar novos contactos. E para os outros que já estão há 300 mil anos a fazer as mesmas coisas, é uma lufada de ar fresco, olhar para o lado, porque é muito simples procurar os contactos que nós conseguimos ter e de pensar que uma televisão liga para nós a perguntar, olha, podia-me dar alguns contactos, quer dizer, e eu só tenho um telefone e a internet, como o Paulo estava a dizer, que para fazer jornalismo de qualidade, que eu considero que o trabalho da Afrolise é de qualidade. Para fazer jornalismo de qualidade tu não precisas de muitos meios, mas também concordo com o Diogo que realmente, e acho que nós todos concordamos com isso, que claro que precisamos das estruturas, das grandes estruturas, não é? Mas há esse trabalho, e eu falo sempre dessa complementariedade, e eu acho que o essencial também neste trabalho e em prol da democracia é o respeito pelas diferentes formas de se fazer o jornalismo. Diogo, tu que tens trabalhado mais nessa questão do tempo e da necessidade de mais recursos, não é? Porque não é possível fazer aquilo que vocês estão a fazer só com essa boa vontade. Achas que vai haver um momento em que, para termos e para as pessoas terem acesso ao tipo de trabalho que vocês estão a fazer, vai ter que haver financiamento público? Vai ter que... para se garantir essa ideia de diversidade e democracia? Eu acho que sim. Acho que inevitavelmente vamos chegar a um momento em que o jornalismo, pelo menos o jornalismo de investigação em especial, vai ter de ser financiado quer através do Estado, quer através do mecenato, porque estamos aqui a ter esta conversa e estamos aqui a ter esta discussão porque o jornalismo tradicional, devido à mercantilização desse mesmo jornalismo, deixa o espaço livre para projetos como estes ocuparem o espaço que antes era dado ao jornalismo de investigação, ao tempo para cruzar fontes, ao simples fato de ter orçamento para ir fora e ir à procura de histórias quando não as há, em vez de encher buracos com o gatinho mais fofo da semana. E trabalhos de um ano e meio não se financiam sozinhos. E se partimos todos do princípio, embora aqui o colega discorde em certa parte, que o jornalismo é essencial para uma democracia saudável, e se partimos todos do princípio que o jornalismo tem um trabalho social a ser feito, e um trabalho social importante de educar as pessoas e de uma crítica social e de uma crítica dos movimentos da sociedade, o Estado tem de assumir a quota-parte de responsabilidade para manter esse jornalismo vivo e para haver esse tipo de trabalho que permita também ao jornalismo tradicional ser complementar a esse jornalismo desenvolvido por outras estruturas. Paulo, um minuto. Um minuto. Deixa-me só dizer uma coisa sobre... o que eu tenho é dúvidas, entendes? Eu não estou contra, eu não estou a dizer que não é... O que eu tenho é dúvidas, porque os jornais começaram há 200 ou 300 anos e, quer dizer, basicamente davam umas notícias e, portanto, passavam umas mensagens, serviam para passar as mensagens de determinadas classes sociais, e isso continuou. Agora, portanto, foi-se tornando mais complexo e tal, não é? Havia publicidade e tornou-se um negócio. Não era um negócio no início, não é? Era mecenato puro. Os jornais começaram como mecenato puro, depois é que se tornaram um negócio. Agora, o que é essencial para a democracia é uma opinião pública relativamente informada, ou bastante informada, preferencialmente bastante informada, mas pelo menos minimamente informada. E os jornais cumpriram durante 2 ou 3 séculos uma missão, uma função importante, que era contribuir para essa informação. Mas hoje em dia já há alguns anos, há 20 anos, que já não são eles que fazem isso. Sim, já não são eles na televisão que fazem isso. Não, já não são, é a internet, é o acesso que eu tenho à informação e ao conhecimento de uma forma generalizada, seja através porque já não somos todos analfabetos, não é?
Já não temos níveis de iliteracia de 30%, como tínhamos há 40 anos em Portugal. Já temos níveis de literacia superiores. Portanto, já há muito mais gente informada e o acesso à informação hoje é muito mais rápido e muito mais fácil. Não quero abrir aqui outro ponto de discussão, porque temos tempo limitado, mas também há muito mais informação, ou seja, até há informação a mais, esse é um dos problemas. Temos tanta informação e tudo aquilo que vemos publicado, nós, em geral, assumimos como válido, não é? A falta de literacia cibernética, mediática, interpretação desta informação. Há iliteracia mediática, pronto, e depois... Então precisas de alguém que filtre isso ou não? Não precisas de jornalista, porque o jornalismo era isso, era filtrar a realidade. Porque como é que o jornalismo conseguia fazer isso? Uma questão técnica muito simples. Um jornal tinha 24 páginas e uma primeira página, tinha e tem. Não é? Portanto, aquilo era finito, é um espaço finito e, portanto, notícia era aquilo que cabia ali. O resto realidade era aquela. Não era notícia, não era. Pronto. Não existia. Portanto, o jornalista tinha que escolher o que é que cabia em 24 páginas e o que era importante ia para a primeira página. Hoje, online, as edições online, houve. Sempre a aviar, tu vais publicando, quer dizer, publicas tudo. O gato espirrou, o cão espirrou em cima do gato, é notícia, os jornais, portanto, não há filtro, os jornais estão a fazer o contrário daquilo que deviam estar a fazer, que é, portanto, o papel que eles faziam antes, que era muito graças, de facto, às 24 páginas, mas que era um papel que faziam, não é? Que era escolher aquilo que era essencial para a vida das pessoas. Deixaram de fazer. Perdeu-se com a internet. Bom, e deixem-me só dizer-vos que o Fumaça, ou é apenas Fumaça, claramente acredita que o jornalismo é importante e tem um papel fundamental para a democracia, nesta ideia de dar voz, filtrar a realidade, dar voz aos excluídos. E isso para nós é muito importante, é isso que nos tem motivado e que nos faz aprender muito e ler muitas coisas e tentar falar com pessoas que não conhecíamos, falar de temas que não conhecemos. E como foi um debate sobre jornalismo, acabámos de falar de gatinhos na internet, portanto está tudo perfeito. Obrigado a todas e a todos. Tá? Fiquem bem.